Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. História 1. Primeiro, preciso dizer que sempre fui sensível a essas coisas, então é algo difícil de explicar sem parecer completamente louco. Às vezes, percebo coisas apenas por meio de uma sensação ou resposta física a um lugar ou pessoa. Existe uma longa história de abuso em minha família, que se estende por muitas gerações, e isso gerou experiências horríveis, tanto paranormais quanto não. Minha família era muito tradicional, com ideais horríveis sobre o tratamento das mulheres. Acredito que parte do meu passado, e talvez o ambiente, me permitiram captar mudanças sutis no ar. Por exemplo, eu conseguia perceber o estado emocional ao meu redor com facilidade. Eu sabia quando meu pai chegava em casa, pois a atmosfera da casa se tornava pesada e opressora. Sentia que precisava me esconder ou ficar fora a maior parte do tempo, porque o ar parecia estar cheio de agulhas elétricas quentes, o que me deixava inquieto. Eu podia perceber quando ele estava bravo antes mesmo de vê-lo ou ouvi-lo. Era como esperar que algo quebrasse a qualquer momento, e nada bom viria disso. Havia muita morte, não apenas em casa, mas em toda a cidade, e não havia como escapar disso até eu ser muito mais velho. Cresci em uma cidade mineradora antiga que não se tornou uma cidade fantasma após a corrida do ouro. Não vou entrar em muitos detalhes, mas a grande mina ainda está em operação hoje, enquanto a maioria das outras foi fechada. A parte da cidade em que vivia incluía um dos edifícios originais de sua construção, e havia muitas bruxas nos territórios nativos. Algumas casas do meu antigo bairro foram confirmadas como construídas sobre antigos cemitérios, enquanto outras foram erguidas antes mesmo de a cidade existir. Além disso, houve muitas mortes por tuberculose, entre outras coisas. Minha família faz parte dos primeiros mineradores que trabalharam lá durante sua abertura e que ainda vivem nesta cidade. Tivemos 5 gerações nesta casa até recentemente, quando meus pais a colocaram à venda, e espero que nunca seja comprada. Desejo que ela seja queimada antes que alguém mais viva lá, e me horroriza a ideia de outra pessoa ficar lá. Se eu tivesse dinheiro, compraria e a manteria vazia para sempre. É difícil começar a contar essa história, dado tudo o que aconteceu, mas vou começar pela primeira memória que tenho de algo paranormal. Quando eu tinha 4 anos, acordei com uma mulher no meu quarto cantando para mim, como fazia todas as noites. Ela cantava em uma língua linda que eu nunca havia ouvido antes, mas dessa vez era de manhã e parecia triste, como se algo estivesse errado. Tive a sensação de que precisava segui-la, e assim o fiz. Para contextualizar, todos os cômodos se conectam à sala de estar e à cozinha, que eram aquecidas pela lareira e resfriadas pela despensa. Era como um grande retângulo, com a cozinha no centro à esquerda e a porta da frente no canto inferior esquerdo. Quando chegamos à sala de estar, ela acenou e sorriu, como se estivesse prestes a partir. O curioso é que pensei que ela era tão real quanto qualquer pessoa normal, mas não lembro dela ter dito nada em inglês ou espanhol, embora falássemos essas línguas com frequência em casa. Apenas recordo que ela me amava muito e sempre estava lá para mim quando coisas ruins aconteciam. Fiquei tão angustiado que comecei a chorar, pedindo para que ela não fosse embora, e até hoje lembro da expressão no rosto dela. Depois de 30 anos, ainda recordo aquele sorriso triste, e então ela se virou para a porta. Ao invés de sair por ela, caminhou pela parede onde a porta costumava estar, antes de outros cômodos serem adicionados. Só soube disso na casa dos 20 anos. Nunca mais a vi, nunca ouvi seu canto novamente após aquele dia. Fico muito triste às vezes pensando naquela manhã, não sei para onde ela foi, mas espero vê-la novamente um dia. Minha mãe me encontrou ainda chorando e, sabendo que seria ruim contar a verdade, nunca disse a ela o que aconteceu. Depois desse dia, começaram a ocorrer coisas muito ruins, aos poucos, como se um pequeno buraco tivesse surgido em nossa casa e lentamente coisas estivessem vazando para dentro.
Meu tio ficou muito doente pouco depois disso e faleceu em um dos quartos onde eu dormia. Nós trocávamos de quarto a cada poucos anos. Eu ainda era jovem, mas o lembro muito bem. Sua morte foi traumática e não pacífica. Não recordo tudo daquela época, mas lembro dele tossindo sangue e tentando agir como se estivesse tudo bem. Uma manhã, acordei e minha avó nos contou que ele tinha falecido durante a noite e já estava com os agentes funerários. Depois disso, ele foi visto frequentemente por minha família e visitantes. Minha avó foi ouvida mais de uma vez chorando e dizendo para ele seguir em frente, que ele deveria estar no céu. Eu me lembro de dizer para ele, Mijo, você fará os anjos chorarem se não seguir em frente. Alguns meses após sua morte, mudei para o quarto dele. Éramos muito pobres e não tive escolha a não ser pegar a cama onde ele faleceu, em vez de dormir no chão, o que seria ruim por causa do frio. Na primeira noite, não consegui dormir devido à sombra no quarto que não me deixava em paz. Não deveria estar ali, era algo novo e me deixava muito assustado. Era meu tio. Em algum momento, finalmente adormeci e fui acordado ao ser solto na cama a uma altura de pelo menos um pé ou mais, o que me fez quicar mais de uma vez. Ao abrir os olhos, vi uma coisa escura ao meu redor. Não era exatamente fumaça, mas se movia como ela, era apenas preto, como a ausência de luz. Lembro-me de ter pulado da cama, muito assustado para fazer qualquer outra coisa, apenas assistindo enquanto desaparecia no centro do colchão. Fui dormir com meu irmão em seu berço e depois no chão do quarto dele quando ele ficou muito grande. Nunca mais dormi naquele quarto depois disso. Desde então, sempre senti essa escuridão maligna me observando sempre que passava pelo quarto. Eu não conseguia mais olhar para a entrada, era como quando alguém é tão opressivo que você não pode deixar de olhar para o chão e não se atreve a encará-lo nos olhos. Às vezes, parecia que aquilo desafiava você a olhar. Às vezes, objetos eram jogados, e isso me apressava e gritava coisas. Muitas noites, louças eram lançadas da cozinha para um dos quartos, às vezes o meu e às vezes os outros quartos das crianças. Somente o quarto da minha avó e o banheiro tinham portas, então logo se tornou uma regra que nada poderia ser deixado sobre as bancadas, e todos os armários foram trancados com fechos de porta que se prendiam e não podiam ser abertos sem esforço. A geladeira também foi trancada pelo mesmo motivo. Acordávamos com leite ou outras coisas sendo jogadas para a sala e quartos. A situação se agravou tanto que minha avó chamava os padres todo fim de semana, até que ela ficou muito velha e doente e foi levada para um lar de idosos. Quando ele parou de vir, minha avó faleceu, e tudo ficou fora de controle, como se tudo tivesse explodido. Não sou religioso, mas sinto que aquele padre estava impedindo algo ruim que agora tinha controle total novamente. Havia muito mais do que coisas quebradas, como vasos e canecos, principalmente quando ele parou de vir. Parecia que havia mais atividade e isso cercava a despensa e a cozinha. Estou me alongando, e ainda há muito sobre o que não toquei. Vou postar mais depois e tentar contar uma ou duas histórias de cada vez. Vou responder a tantas perguntas quanto puder, e obrigado por ouvir. É difícil falar sobre isso, pois nada parece real. Aconteceram muitas coisas, e algumas delas eu não acho que conseguirei falar, pois há coisas que não podem ser descritas em palavras. Tudo soa falso, até para mim, mas se não houvesse tantos testemunhos na minha família, eu não acreditaria que era real e, de fato, pensaria que eu era o louco. História 2. Tive várias experiências em um mesmo local em meses consecutivos. A primeira aconteceu logo após eu ter adotado meu filhote, que tinha 11 semanas e era o cão mais amigável do mundo. Ele corria até qualquer pessoa, balançando o rabo. Um dia, estávamos passeando em um grande campo aberto, atrás de onde eu morava, ao entardecer, e não havia mais ninguém por perto, exceto um Iker à distância, caminhando em nossa direção. Meu cachorro o avistou, parou em seco, ficou agachado e começou a rosnar. O Iker estava tão longe que não conseguia distinguir seu rosto, mas meu filhote estava em pânico.
À medida que ele se aproximava, eu comecei a sentir um desconforto profundo. O homem se movia em nossa direção como se fosse um robô, e essa é a única maneira que consigo descrever, era como a forma que os militares caminham. Ele era pálido e seus olhos estavam mortos, como se não nos visse. Não havia qualquer reconhecimento da nossa presença, ele simplesmente avançou em nossa direção de maneira mecânica. O cachorro estava enlouquecendo, rosnando e chorando. Nunca tinha ouvido aqueles sons dele antes. Quando Iker passou por mim, uma sensação de pavor me atingiu, como se a pura maldade estivesse ali. Foi o encontro mais aterrorizante que já vivi. Seus olhos não se moveram, como se não enxergasse nem meu cachorro, que rosnava diretamente para ele. Ele simplesmente continuou a passar, seguindo um caminho que levava a uma grande colina, enquanto a noite caía. Assim que ele nos deixou, eu e meu cachorro começamos a correr como se estivéssemos fugindo por nossas vidas, correndo até chegar em casa. A próxima experiência aconteceu no mesmo campo, alguns meses depois do primeiro encontro. Estava passeando com o cachorro novamente, reiterando que ele é o cachorro mais amigável do mundo, especialmente quando era filhote, ele adorava correr até estranhos em busca de carinho. Estávamos no campo, onde havia vários Ikers com mochilas, consultando seus mapas. Meu filhote estava animado, balançando o rabo, até que se fixou em uma Iker que estava parada, observando uma árvore. Ele se agachou e começou a rosnar e a gemer, como da última vez. A mulher não nos notou, ela apenas fitava a árvore com um olhar vazio, novamente pálida. Quando consegui ver seu rosto, senti a mesma sensação de pavor da última vez. Ela parecia normal, exceto por ter quase nenhum nariz. Sei que isso parece insano, mas era como se tivesse fendas no lugar do nariz, como alguém que usou muito cocaína. Não acho que meu cachorro estivesse rosnando por causa de sua aparência, pois ela estava de costas para nós quando o rosnado começou. O terceiro encontro foi o que mais me assustou. Um amigo e eu estávamos saindo de casa para passear com o cachorro quando percebemos que esquecemos algo dentro. Onde eu morava, não havia acesso para carros e a área era considerada extremamente segura, então meu cachorro costumava ficar livre, cumprimentando as pessoas. Deixamos ele do lado de fora por um segundo enquanto entrávamos, e ao sair, encontrei um homem de terno parado, completamente imóvel, encarando meu cachorro. Meu filhote também o encarava, mas, desta vez, não estava rosnando, apenas muito quieto. Era uma situação estranha, ele não olhava para o cachorro com medo, mas com curiosidade, como se nunca tivesse visto um antes. O fato de ele estar de terno era ainda mais estranho, considerando que eu morava em um barco no rio, onde era lamacento e havia vacas e cães. Era um traje incomum para aquele local, como se alguém tentasse imitar um ser humano e falhasse. O embate de olhares durou cerca de 1 minuto, enquanto meu amigo e eu observávamos da porta. Então, o homem passou por nós e entrou no campo, onde ocorreram os outros 2 encontros. Nós o seguimos, pois estávamos indo na mesma direção. Ele desviou para um caminho à esquerda, em direção à colina que o primeiro Iker havia seguido. Nós continuamos em linha reta com o cachorro, rumo ao pub do outro lado do campo. Sou do Reino Unido e, quando percebi que havia esquecido minha bolsa, voltei, mas o homem de terno estava de volta ao portão de onde havíamos vindo. Ele estava parado, encarando o portão e ocasionalmente levantando o trinco, como se estivesse inspecionando. Era super estranho e perturbador o que ele estava fazendo. Ele apenas se virou e começou a andar de volta, aparentemente checando se o mecanismo do portão estava funcionando corretamente. Decidi não voltar pela bolsa, pois não queria ter que passar por ele novamente. A quarta experiência ocorreu no mesmo campo, alguns meses depois. Estava passeando com o cachorro novamente, e meu namorado estava comigo, mas pediu para eu ir na frente enquanto terminava de se arrumar e que me encontraria lá. Eu e meu filhote entramos no campo e imediatamente avistei outro Iker, que se movia rapidamente em nossa direção, como se tivesse descido da colina. Não era o mesmo cara, mas a mesma energia desconcertante me incomodou.
Senti um mal-estar e percebi que ele caminhava da mesma forma. Fintei meu cachorro, correndo na direção oposta, esperando que ele passasse pelo portão antes de voltar ao caminho. Observando-o passar, vi quando desapareceu pela passagem. Continuamos caminhando, mas, cerca de 2 minutos depois, senti que precisava olhar para trás, e lá estava ele novamente, caminhando rápido em nossa direção, com aqueles olhos mortos. Meu sangue gelou. Nunca estive tão aterrorizada. Ele se movia com tanta rapidez e intensidade que eu e meu cachorro começamos a correr. Tentei ligar para meu namorado, mas ele não atendeu. Desviei do caminho, atravessei a grama alta e contornei o portão em um grande arco. O homem alienígena continuava a andar rapidamente pelo caminho que acabará de descer, como se estivesse voltando para a colina, suando e sem fôlego. Finalmente avistei meu namorado se aproximando e corri até ele, desabafando sobre o Ikir estranho com uma energia negativa. Ele perguntou onde, e, ao me virar para apontar, percebemos que o homem estava agora caminhando de costas, com os olhos fixos em nós, ainda subindo a colina. O que estava acontecendo? Ambos estávamos realmente apavorados. Tudo isso aconteceu no verão. Com a chegada do outono, eu estava morando sozinha no barco com o cachorro, enquanto meu namorado estava fora a trabalho. Uma noite, por volta da meia-noite, estávamos voltando de um pub quiz. As trilhas do campo são sempre super escuras e meu telefone havia descarregado, então fiquei sem luz, me esbarrando nas moitas e árvores, tentando encontrar o caminho de volta para casa à luz da lua. A lua e as estrelas estavam incrivelmente brilhantes naquela noite. Ao chegar ao meu barco, precisei atravessar a ponte sobre o rio. Enquanto caminhava sobre a ponte, olhei para cima, admirando as estrelas, que eram a única fonte de luz, e acabei observando o que pensei ser um avião, pois se movia constantemente em minha direção, sobre aquela colina e no campo onde tudo havia acontecido. Ao observá-lo, parecia que de repente ele olhou para mim. Não sei como descrever isso, mas foi como se ele percebesse que estava sendo observado. Senti uma conexão e, então, ele disparou para a esquerda rapidamente e desapareceu. Na minha cabeça, era um OVNI pairando sobre a colina de onde as pessoas estranhas continuavam a aparecer. Fiquei aterrorizado e corri para casa, esbarrando em arbustos como uma louca, porque não conseguia ver. Tranquei a porta e me escondi debaixo das cobertas, como uma criança. Um mês depois, meu cachorro me acordou por volta das 4 da manhã, precisando ir ao banheiro. Meio sonolenta, fui abrir a porta para deixá-lo sair. Preciso descrever como isso é estranho. Eu morava em um barco no rio, onde o barco estava ancorado no meio do campo, sem luzes à noite, pouca poluição luminosa e nenhuma luz de rua, era completamente escuro, exceto pela luz das estrelas. Quando coloquei a cabeça para fora do barco para chamar o cachorro, fui ofuscada por uma luz branca intensa. Confusa, olhei para o céu e não consegui abrir os olhos direito, pois era tão brilhante. Era uma massa branca gigante, muito baixa no céu, tão baixa e brilhante que não conseguia enxergar nada mais ao olhar para cima. O cachorro voltou correndo, e eu fechei a porta com força, tranquei e tentei voltar a dormir. Era como se eu tivesse acabado de viver um momento de você não viu nada. Naquele momento, não pensei muito sobre isso, mas, olhando para trás, quase não faz sentido porque eu me senti assim. Recentemente, voltei ao local para ver se havia alguma luz que tivesse perdido de vista, como um novo poste de luz, mas não havia nada. Não sei o que essas experiências significam, mas me mudei de volta para a terra firme para longe daquela colina e daquele campo, e os eventos estranhos pararam de acontecer. Uma manhã, decidi subir até o topo daquela colina para investigar e, honestamente, é apenas um bonito local para piquenique, definitivamente não é uma base alienígena. História 3. Minha tia nos leva ao cemitério cerca de 4 vezes por ano para levar flores aos meus avós e a Anton, seu namorado perdido há muito tempo. Mesmo no Dia das Mães, ela não se esquece de levar flores para o túmulo dele. Ela sempre diz que ele foi o amor da vida dela.
Seu nome era Aaron e ele morreu em um terrível acidente de carro. Ele havia comprado um anel de noivado para pedir minha tia em casamento. Acontece que descobri não faz muito tempo algo que não sabia sobre Aaron. Nos últimos meses do relacionamento deles, ele estava se tornando violento, agindo de forma tóxica com minha tia, proibindo-a de ter amigos homens e controlando suas saídas. Uma vez, ele levantou a mão para ela e até ameaçou agredi-la. Minha tia ficou devastada e, apesar de ainda amá-lo, não queria se casar com ele, sabendo que ele poderia agir assim de vez em quando. Ela fez uma oração pedindo a Deus que o afastasse dela. Não muito depois, Aaron morreu no acidente. Sei que minha tia se culpa pela morte dele, sentindo-se tão culpada que deixa flores em seu túmulo toda vez que visitamos o cemitério. Até então, parece uma coincidência cruel, certo? Após a morte de Aaron, minha tia teve outros namorados, mas continuou principalmente solteira, dedicando-se a nós, sua família. Cerca de 3 anos atrás, ela reencontrou um ex-namorado por pura coincidência. Eles se reconectaram e reataram, mesmo ele morando em outro estado. Eles pegavam aviões e ônibus para se ver e conseguiram fazer isso funcionar. No entanto, esse cara também se mostrou péssimo. Ele era controlador, dizia a minha tia para não gastar muito dinheiro conosco, a ponto de ela cancelar as férias que tradicionalmente fazíamos anualmente. Ela começou a dar presentes baratos e ruins para o Natal e os aniversários. Ok, é o dinheiro dela e ela pode usá-lo como quiser, mesmo em relação ao namorado. Ela comprou algumas coisas, mas ele se sentiu cada vez mais confiante, achando que a tinha sob controle. Ele ficava irritado quando ela não atendia o telefone e ela precisava informá-lo sempre que saía de casa, com quem estava e a hora que voltaria. Recentemente, tive uma conversa com ela e ela estava frustrada com o namorado. Sem pensar, soltou: "Por favor, Deus, faça ele." Oh não, não deveria terminar essa frase, da última vez ele ouviu. Mas acho que o raciocínio dela já estava completo, mesmo que não tenha saído da boca dela. O namorado não ligou para ela há 4 dias enquanto escrevo isso, uma mudança total em relação às suas constantes ligações. Ninguém conseguiu contato com ele, e como ele está em outro estado, é ainda mais difícil. Ela está preocupada, pois tem certeza de que ele deve ter terminado com ela sem aviso prévio. Não pude deixar de pensar, e se ele tivesse morrido? O telefone dele está desligado e ele não se comunicou com minha tia por telefone público ou qualquer outro meio. O aniversário dela foi há 2 dias e ele estava tão silencioso quanto uma pedra. Agora, para atualizar vocês, sei que todos queriam algum tipo de encerramento e eu também, mas infelizmente não tenho ideia do que aconteceu com ele. Pulei muita drama familiar porque não era realmente relevante, mas aqui vai. Ele era um entre muitos irmãos e seu irmão mais novo está namorando uma tia minha, que é cerca de 15 anos mais jovem que minha tia. Então, minha mãe perguntou à tia se tinha ouvido algo sobre esse idiota, e ela disse que não, mas iria perguntar ao irmão. Depois, ela ligou de volta para dizer que o irmão contou que esse cara não aparecia há vários dias e que estavam até considerando contratar um novo músico para tocar baixo em seu lugar. Essa foi a última coisa que soube sobre ele. O próprio irmão não sabia onde ele estava e não parecia se importar. E antes que você mencione, não, o irmão não é terrível com minha tia C. No início, ele parecia estar interessado apenas em seu dinheiro, mas acabou se apaixonando, e eles se visitam com frequência. Também mencionei que minha tia tem uma personalidade péssima. Minha mãe e ela brigaram e, como resultado, minha tia bloqueou minha mãe e a mim, por tabela, no WhatsApp, então também não ouvimos mais notícias dela. Mas certamente ela deve estar mantendo contato com alguém, já que ninguém nos chamou para dizer que ela morreu ou algo assim. Ela está em conflito com a maioria das minhas tias, e não é todo mundo que a liga com frequência, apenas algumas pessoas. Prometo atualizar assim que descobrir se ele está, de fato, morto. História 4. Atualmente, sou um homem de 29 anos que vive na costa oeste. Apenas recentemente,
voltei a me interessar por temas paranormais. Quando era criança, era bastante fascinado por fantasmas, mas um evento que ocorreu quando eu tinha 17 anos me assustou tanto que evitei qualquer coisa relacionada ao paranormal até agora. Já se passaram 12 anos desde aquele dia, e só agora, após mais de uma década sem avistamentos de fantasmas, sinto que posso finalmente falar sobre isso. Com 17 anos, trabalhava para uma pequena empresa em uma cidade minúscula, com apenas alguns mil habitantes, no meio oeste dos Estados Unidos. O negócio estava localizado na praça central da cidade, no segundo andar de um prédio de tijolos de 2 andares, construído há quase 100 anos. No térreo havia uma loja de móveis, e a única forma de acessar o segundo andar era passando por uma porta de vidro com um cadeado muito antigo e uma estrutura de aço espesso, subindo uma longa escadaria. Eu dava aulas de autodefesa em meio período, o que não é uma má opção para um adolescente. O instrutor principal morava a mais de 1 hora de distância, então eu ficava responsável por ensinar uma vez por semana e, ocasionalmente, abrir o local antes da chegada dos alunos. Além disso, também era obrigado a limpar o prédio pelo menos uma vez por semana nos nossos dias de folga, o que não era difícil, já que geralmente só precisava passar o aspirador e limpar as janelas e espelhos. Abrir a porta da frente exigia girar a chave em um cadeado muito antigo que às vezes emperrava e só abria com um barulho alto de clique. Certa vez, fui ao trabalho em um dia de folga no final de semana, acompanhado da minha namorada, para limpar o lugar e evitar que alguém visse meu carro estacionado na frente e pensasse que havia aula de autodefesa naquela noite. Eu tranquei a porta por dentro, girando o cadeado e fazendo clique alto antes de subir as escadas. Trabalhando juntos, aspiramos o chão e fizemos tudo rapidamente, pois éramos adolescentes cheios de hormônios que raramente tinham um tempo a sós. Claro, aproveitamos um momento para nos distrair no chão do escritório da frente. Não era profissional, eu sei, mas não havia ninguém por perto, a praça estava deserta, pois era final de semana e todos os negócios estavam fechados. Além disso, eu havia certeza de que a porta da frente estava trancada e a única pessoa com a chave daquele cadeado específico era meu chefe, que nem estava na mesma cidade. Depois disso, fui ao banheiro, que ficava nos fundos do prédio. Ao voltar para a parte da frente, enquanto passava diretamente em frente à escada, ouvi algo, passos pesados e lentos subindo a escada do prédio. Meu primeiro instinto foi correr, já que estava completamente nu e claramente não esperava visitantes. No entanto, meu segundo pensamento foi que isso era impossível, eu mesmo trancar a porta da frente. Era um cadeado antigo que mal funcionava e, além disso, eu teria ouvido um clique alto se alguém tivesse destrancado a porta. Contrariando meu juízo, a curiosidade me impulsionou a dar um passo à frente. Eu precisava ver o que estava fazendo aquele som. Mesmo que fosse apenas olhar para a escada vazia e ver que não havia nada, isso me ajudaria a entender que eu apenas imaginava o barulho. Mas, enquanto pensava nisso, os passos continuaram e ficaram mais altos à medida que me aproximava do som. Então eu vi, era uma sombra humanoide, uma sombra sólida e substancial subindo a escada. Não era uma sombra no sentido de algo bloqueando uma fonte de luz e projetando uma sombra plana em uma superfície. Era mais como uma forma humana sem forma, envolta em escuridão. Não tinha cabelo, nem características faciais, nada que a distinguisse, mas era alta e de ombros largos. A sombra caminhava diretamente em minha direção. Sua cabeça apareceu primeiro, seguida pelos ombros e pelo tronco. Então, era como se olhasse para cima, surpreso ao me ver. Olhei exatamente para onde deveriam estar seus olhos, e ele olhou de volta por uma fração de segundo antes de recuar, como se estivesse assustado, e simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Pisquei várias vezes e fui até o topo da escada, olhando para baixo, esperando ver alguém brincando comigo, mas não havia ninguém ali. Nada, exatamente como eu esperava antes de ver a sombra. Era apenas uma escada vazia, como eu pensava que seria. Afinal, eu mesmo trancara a porta da frente, certo? Em seguida, voltei para minha namorada, nos vestimos rapidamente e saímos.
Não mencionei o que acabará de ver, tanto para não assustá-la quanto porque não achava que ela acreditaria em mim. Atribuí o incidente a uma alucinação estranha, algo que não poderia ter acontecido. Não havia ninguém ao redor do prédio, pois todos os negócios próximos estavam fechados, e ninguém mais tinha a chave. No começo, pensei que a sombra pudesse ser de alguém passando na calçada lá embaixo, mas a luz da porta da frente só alcançava o último degrau da escada, e isso não explicava como a sombra estava se aproximando de mim subindo as escadas. Nunca mais vi a sombra, mas as coisas não pararam por aí. Depois daquele dia, sempre sentia como se alguém me observasse toda vez que entrava naquele prédio. Eu precisava destrancar o local antes de cada aula e subir a longa escadaria na escuridão total, a mesma escada onde via a sombra. Ouvia passos de vez em quando e sentia como se estivesse sendo seguido. Era quase como se alguém estivesse ali, alguém invisível que realmente não gostava de mim. A sensação era de que eu estava em um lugar onde não era bem-vindo e que alguém queria que eu saísse. Eventualmente, essa sensação ficou tão intensa que não queria ficar sozinho lá. Levei minha namorada novamente, e ela reclamou que sentia como se alguém estivesse observando. Porém, durante o dia, o lugar parecia normal. As sensações opressivas e estranhas começavam ao entardecer e só pioravam à noite. Pioraram muito mais quando me formei no ensino médio. Meu chefe decidiu que o negócio não era mais lucrativo e optou por fechar o prédio. Embora fosse muito ruim perder meu único emprego, fiquei aliviado por nunca mais precisar pisar naquele lugar. Cerca de um ano depois, entrei em um novo relacionamento e contei para minha nova namorada a história do que vi em meu antigo emprego. Ela ficou curiosa, então uma noite, dirigi até lá e estacionei o carro bem em frente à porta. Já fazia bastante tempo desde a última vez que estive lá, então certamente era seguro agora. Assim que cheguei, senti imediatamente que estava sendo observado. O que quer que fosse, nunca tinha ido embora. Era como se alguém estivesse no topo da escada, me encarando com um ódio e malícia indescritíveis. Era insuportável. Minha namorada imediatamente percebeu e entrou em pânico, exigindo que eu acelerasse para sairmos de lá imediatamente, e é claro que eu fiz. Até hoje, mais de uma década depois, ainda não me sinto confortável ao passar por aquele prédio após o anoitecer. Quando vou para casa para visitar meus pais, não sei o que vi lá, mas claramente está ligado àquele lugar e não pode ou não quer ir embora. Alguém tem ideias sobre o que poderia ser? Talvez entender um pouco mais me ajude a sentir que não perdi a razão quando era adolescente. História 5. Isso aconteceu com meu irmão e comigo há anos, quando éramos crianças. Nossa mãe era diretora assistente do coral infantil da nossa igreja e, às vezes, levava crianças para casa quando não tinham transporte para os ensaios. Esses irmãos que costumávamos levar para casa moravam em um bairro não muito longe do nosso, então os deixávamos em casa após quase todos os ensaios. Numa dessas noites, foi tudo igual ao habitual. Nós nos acomodamos na SUV da minha mãe e os levamos para casa. Já estava escuro quando estacionamos em frente à casa deles. Minha mãe sempre descia para acompanhá-los até a porta, enquanto meu irmão e eu, como sempre, ficávamos no carro. Eu estava no banco do passageiro e ele no banco de trás. Então, meu irmão disse a frase mais estranha: "Tem um homem com cabeça de cachorro olhando pela janela." "O que?" Eu perguntei e me virei para olhá-lo, achando que ele estava brincando. Ele estava olhando para a casa do outro lado da rua, então segui sua linha de visão. De fato, havia um homem com cabeça de cachorro olhando pela janela do segundo andar. Não me lembro de ter dito algo, nós apenas encaramos. Era uma figura alta e completamente imóvel, vestindo roupas escuras, com a cabeça de um cachorro branco. Eu me lembrei de me inclinar e estreitar os olhos na direção dele, pois queria ter uma visão mais clara. Algo sobre a imagem estava nebuloso. Eu sabia o que estava vendo, mas ao mesmo tempo parecia que aquele ser não era corpóreo. Não sei explicar, apenas sentia que, se olhasse para o lado ou desviasse o olhar,
ele desapareceria, então mantive meus olhos fixos nele. Não estava com medo, apenas curioso e maravilhado com o que via. Parecia que estávamos encarando aquilo para sempre. Então, minha mãe voltou para o carro e quebrou o encanto. Nós nos apressamos para contar a ela que olhasse pela janela. Ela parecia confusa e um pouco divertida, pensando que estávamos brincando, mas olhou assim mesmo. Onde? Perguntou. Nós continuamos apontando para a janela, mas ela não conseguia ver. Não sei de quem é essa casa, disse. É de um casal idoso da igreja, eles moram lá. Então, ela dirigiu em frente à casa. Ficamos observando a janela enquanto passávamos, e a figura com cabeça de cachorro ainda estava lá, aparentemente nos observando, mas sem se mover. Tentamos contar para nosso pai e nossa avó e continuamos incomodando nossa mãe sobre isso por um tempo. Eles ouviram, mas não pareciam muito preocupados. Sabia que eles achavam que estávamos inventando ou confundindo com outra coisa, então paramos de mencionar. Mal falamos sobre isso entre nós. Mesmo assim, cada vez que levávamos as crianças, olhava para aquela janela para ver se ainda estava lá. Nunca estava. Hoje, aos 22 anos, a memória é um tanto nebulosa. Não lembro o ano, o mês ou mesmo quantos anos eu tinha. Tentar lembrar os detalhes é como tentar recordar um sonho. Começamos o coral infantil quando eu tinha 8 anos, então sei que tinha pelo menos de 8 a 10 anos. Recentemente, vi um vídeo no YouTube sobre lendas urbanas que mencionava avistamentos de pessoas com cabeça de cachorro, e isso despertou meu interesse sobre o que realmente vi. Por isso, estou postando isso para saber se alguém que lê isso já viu algo semelhante ao que meu irmão e eu vimos naquela noite. Por favor, me avise. História 6. Essa história começa há muitos anos, quando eu era uma garotinha que morava em um apartamento com meu pai e meu irmão mais velho. Eu costumava detestar ir para a cama cedo e frequentemente saía da cama para correr pela sala à noite. Sempre deixava as luzes apagadas, pois havia luz suficiente entrando pela porta de vidro da varanda. Em uma dessas noites, eu saí da cama, certificando-me de que meu irmão ainda estava dormindo, já que compartilhávamos um beliche. Andei o mais silenciosamente possível até a sala, deixando a porta do quarto aberta, caso precisasse voltar rapidamente. Enquanto brincava na sala, pulando nos sofás, percebi uma sombra negra vindo da varanda. Imediatamente, parei e olhei para fora, vendo uma figura sombria parada à beira da porta, perto da maçaneta. Fiquei apavorado e corri de volta para a cama, fechando a porta atrás de mim. Isso acordou meu irmão, que ficou preocupado e me perguntou o que havia acontecido. Expliquei o que tinha visto, e ele disse que iria verificar para garantir que tudo estava bem. Ele abriu a porta e eu observei sair. Um minuto depois, ele voltou e disse que não havia visto nada, então eu aceitei sua resposta e voltei a me deitar. Mais tarde, percebi que meu irmão havia deixado a porta aberta. Eu me arrastei para fechá-la e, antes que pudesse tocar na maçaneta, a porta bateu com força. Isso chamou a atenção do meu irmão, e ao explicar o que aconteceu, ele ficou confuso. Estava tão apavorada que pedi para dormir com ele, e ele deixou. Um minuto depois, nosso pai entrou no quarto e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei a ele o que tinha visto, mas ele não acreditou muito, pois não acreditava em paranormalidade. Ele achou que um de nós havia batido a porta. Meu irmão tentou sugerir que era um draft, apenas para fazê-lo voltar para a cama, mas meu pai não comprou a ideia, já que as janelas e a varanda estavam trancadas. Assim, meu pai começou a nos questionar sobre quem bateu a porta, e no meio da minha tentativa de explicar que eu realmente só tentava fechá-la, mas nunca toquei, ouvimos um barulho alto vindo da sala. Parecia outra porta batendo. Meu pai automaticamente saiu em direção à sala e acendeu a luz. Meu irmão e eu o seguimos, observando o olhar ao redor. Na sala, só tínhamos duas portas, a da frente e a da varanda.
Meu pai checou primeiro a porta da frente e a encontrou trancada. Depois, ele foi até a varanda e viu que estava destrancada e ligeiramente entreaberta. Quando essa porta bate, ela se solta o suficiente para deslizar um pouco para trás. Meu pai fechou e trancou a porta e mandou meu irmão e eu voltarmos para a cama. E assim foi o fim daquela situação por alguns anos. Continuamos morando naquele apartamento, e de vez em quando eu via aquela figura negra e ouvia uma porta batendo. Às vezes, os travesseiros dos sofás estavam no chão. Meu pai sempre encontrava uma explicação lógica, e meu irmão e eu começamos a ignorar, pois nos mudamos assim que meu pai se casou com minha madrasta e nos mudamos para uma casa de 2 andares. Meu irmão e eu pensávamos, casa nova, história nova. Logo, adotamos um cachorro e 2 gatos. Tudo estava normal até que uma manhã minha madrasta me perguntou se eu havia dobrado o cobertor do cachorro. Eu disse que não e expliquei que nem o toquei. Ela aceitou minha resposta e perguntou ao meu irmão, que também disse que não. Ela então revelou que havia encontrado o cobertor perfeitamente dobrado em cima da máquina de lavar. Isso era incrivelmente estranho, já que o cachorro dormia em sua cama no chão e odiava que seu cobertor fosse retirado. Só o tocávamos para lavá-lo, e ele havia sido limpo recentemente. Minha madrasta acreditou que era obra de um fantasma, explicando que já havia visto fantasmas quando era mais jovem. Meu pai, no entanto, continuava cético e achava que um de nós havia dobrado o cobertor e esquecido. Seguindo em frente, isso foi apenas o começo. Comecei a ver a mesma figura negra novamente, sempre próxima a uma porta aberta, bem ao lado da maçaneta. Eu estava ficando realmente assustada porque tinha começado a dormir com a porta aberta para os gatos entrarem quando quisessem. Tentava ignorar e dormir, mas sempre que ouvia a porta rangendo, ficava aterrorizada e esperava até sentir os gatos em minha cama antes de olhar. Uma noite, fiquei acordada fazendo lição de casa e ouvi a porta ranger. Sem pensar muito, virei-me para ver meu gato, mas, em vez disso, vi aquela figura negra e meu coração parou. Fiquei paralisada. Após o que não poderia ter sido mais de 10 segundos, a porta bateu com força e eu gritei. Minha madrasta e meu pai correram para ver o que havia acontecido, e eu disse freneticamente o que tinha visto. Meu pai pensou que eu estava apenas cansado e vendo coisas, mas minha madrasta me ouviu e disse para eu esperar, que já voltaria. Quando voltou, estava com seu rosário e pendurou-o na maçaneta da minha porta, dizendo que isso afastaria o que eu havia visto e que, se visse novamente, deveria ir direto até ela. Depois desse incidente, coisas começaram a acontecer na casa da minha mãe, todos os dias, como um relógio. Eu comecei a ouvir um barulho de rangido vindo do teto, das 18 horas às 3 horas da manhã. Minha mãe e seu marido ignoraram, achando que era o barulho da casa se acomodando ou dos canos, mas meu irmão e eu concordamos que era estranho para ser apenas isso. Depois, comecei a ser acordada pelo meu Rottweiler rosnando para a parede ao lado da minha cama. No começo, não pensei muito nisso, já que ele costumava latir e rosnar para as janelas, mas quando percebi que ele estava realmente rosnando para a parede, fiquei nervosa. Eu me arrastei para fora da cama e fui abraçar meu cachorro. Ele parou de rosnar para me cheirar e me olhar, e quando ficou satisfeito, voltou a rosnar para a parede. Depois de alguns minutos, ele parou e cheirou-me novamente antes de se sentar. Eu voltei para a cama e ele colocou a cabeça ao meu lado até eu adormecer. Quando o segundo cachorro da minha mãe, uma Weimaraner, ficou velho o suficiente, ela também vinha para o meu quarto à noite e começava a rosnar para a parede. Ela era o tipo de cachorro que fazia barulhos e falava com você, mas nunca rosnava. Eu fiz o mesmo e saí da cama até que eles parassem de rosnar, mas isso começou a afetar meu sono. Eventualmente, contei à minha madrasta o que estava acontecendo, depois que uma moldura de foto acima da minha cama voou para o chão e quebrou. Ela me disse que havia um espírito seguindo-me e que eu precisava ter cuidado, pois acreditava que ele estava ficando mais ativo. Ouvir isso me assustou. Consegui continuar e tentei ignorar as portas fechando aleatoriamente os rosnados dos meus cães.
Até meus gatos começaram a agir estranhamente pela casa às vezes, mas continuei pensando que, se ignorasse, tudo isso iria embora. Estava errada. Meu pai acabou se mudando novamente, e dessa vez para uma casa nova, tão nova que ele a comprou enquanto ainda estava sendo construída. Expliquei minhas preocupações à minha madrasta sobre o que estava me seguindo até aqui, e ela me disse para avisá-la assim que visse novamente. Após algumas semanas, tudo estava bem até que comecei a ouvir vozes, como se alguém estivesse tendo uma conversa, mais abafada, como se estivesse a alguns cômodos de distância. Eu parava o que estava fazendo para verificar, mas sempre que fazia isso, as vozes paravam. Chegou ao ponto de eu estar completamente sozinho em casa e ouvir o que parecia ser meu pai conversando com alguém. Eu o chamava, confusa, apenas para olhar pela janela e ver que seu carro ainda não estava em casa. Depois disso, comecei a ouvir passos, como se alguém estivesse andando no quarto dos meus pais, em cima. O mais estranho é que sempre soava exatamente como os passos do meu pai, todos têm um jeito específico de andar, e os dele eram sempre mais pesados e altos. Comentei isso com minha madrasta, que também disse que os ouviu. Ela então explicou que os barulhos vinham do armário dela, e às vezes ela entrava e encontrava caixas que estavam na prateleira de cima bem no meio do chão. Lembre-se, este é um daqueles grandes armários embutidos, então qualquer coisa que caísse não deveria naturalmente acabar no centro do chão. Ainda moro com meu pai e minha madrasta até hoje, enquanto estou na faculdade, e ouço todas essas coisas. Não vejo mais a figura com frequência e as portas não batem tanto, mas ainda se fecham, é só mais silencioso. O que fez meus amigos acreditarem que eu tinha algo me seguindo foi porque eu costumava passar a noite na casa deles, e qualquer coisa que geralmente experienciava começava a acontecer sempre que eu estava por lá. Uma amiga minha, que tem medo de qualquer coisa paranormal, até se recusou a dormir na minha casa e não gosta que eu passe a noite na dela, porque ela já viu a figura negra. Isso virou um tipo de brincadeira entre nós, eles costumam me provocar, dizendo que, se me convidarem, precisam se preparar para receber 2 hóspedes em vez de um, ou que devem garantir que todas as portas estejam fechadas antes de dormir. Alguns amigos são extremamente curiosos e frequentemente gostam de me convidar ou ir à minha casa só para tentar ver a figura. Sinceramente, não sei o que fazer sobre isso e não sei se deveria fazer algo. Nunca foi hostil, mas ainda assim é desconfortável vê-la às vezes e ter coisas quebradas. Hoje em dia, durmo com a porta fechada e trancada, mas às vezes acordo e a vejo aberta. Desculpe pela história longa, mas realmente não sei o que fazer, e se alguém tiver alguma ideia, eu adoraria ouvir. História 7. Na minha adolescência, eu tinha um amigo, vamos chamá-lo de Félix. Ao contrário da minha personalidade cheia de ansiedade social, ele era um verdadeiro borboleta social e parecia conhecer todo mundo. Por causa disso, acabei conhecendo muitas pessoas indiretamente e passei a conviver com algumas figuras interessantes. A que vou mencionar a seguir se chama Carly. Não estou 100% convencido, mas ela pode ser uma verdadeira bruxa. Estava na casa de Félix uma noite, com algumas pessoas, jogando uma partida de risque. Havíamos fumado um pouco e começamos a conversar sobre temas estranhos, exacerbados pelo fato de sermos adolescentes peculiares. Meu amigo tinha histórias malucas sobre ter ficado preso em uma torre de rádio, outro amigo compartilhou relatos sobre ter sido trancado no porão a noite toda, e eu contei minhas histórias de fantasmas. Ele foi uma das poucas vezes em que as pessoas acreditaram em mim, o que foi legal. Carly era a que mais era chamada de nonsense. Ela era a típica garota gótica e ousada, com roupas que envergonhariam uma stripper e maquiagem que tinha uma espessura notável. Eu admito que ela era atraente, mas éramos amigos distantes, e eu havia saído com ela algumas vezes com Félix. Ela parecia gentil, embora um pouco emocionalmente reservada. Nessa noite, ela declarou que era uma vampira de energia. Eu não sabia o que isso significava, já que não tinha muito acesso à internet na zona rural de Newfoundland.
Ela explicou que obtinha energia das emoções das pessoas, conseguia sentir as auras delas, detectar problemas e precisava manter suas emoções sob controle para não se tornar poderosa. Félix e eu chamamos isso de bobagem, nunca vimos demonstrar nenhum poder, e essas afirmações soavam falsas, vindo de uma adolescente gótica. Carly então fez uma leitura onde conseguiu me dizer sobre minhas emoções. Lembro que ela acertou ao dizer que eu estava deprimido, o que não era surpresa para quem conhecesse o adolescente que eu era. Ela também disse a Félix que ele tinha uma lesão grave prestes a acontecer. Na verdade, sua mãe sofreu um AVC um ano depois, mas isso pode ser apenas uma coincidência. Carly disse algumas coisas vagas para os outros presentes, que provavelmente estavam corretas, mas não posso confirmar. Depois de cerca de 1 hora, resolvi desafiá-la. Perguntei de onde ela tirava esse poder místico e brinquei se seu pai era um bruxo e sua mãe uma fada. Ela respondeu que foi ensinada pela mãe Hilda, um nome que nunca tinha ouvido antes. Eu perguntei onde ela morava, e ela me respondeu de uma forma estranha. Carly disse a mim e a Félix, que estava rindo, que poderia nos levar para conhecer sua mãe no próximo fim de semana. Pensando que ela nos apresentaria a uma de suas amigas góticas que faria alguma coisa estranha, eu, claro, aceitei. Félix também estava animado, então tudo ficou decidido. É importante saber que eu tenho um problema como passageiro em carros, adormeço quase imediatamente se não estiver dirigindo, uma consequência de longas viagens de carro com a família. Se eu conseguir ficar acordado por 5 minutos, é um milagre. Isso é relevante, porque eu realmente gostaria que não fosse o caso. Quando chegou o fim de semana, eu, Félix e Carly nos reunimos para encontrar essa pessoa. Eu imaginava que seria alguém que conheceríamos no porão da casa dos pais dela, mas Carly disse que a mãe Hilda morava na península de Bonavista, a uma boa 3 horas de carro em um dia ensolarado. Eu estava francamente mais irritado por ela não ter trazido lanches. Entramos no carro dela, ela já tinha tirado a carteira de motorista, pois era 6 meses mais velha do que nós, e partimos. Como de costume, adormeci em minutos, e não acho que conseguimos chegar à rodovia antes de eu ficar fora. Quando acordei, estávamos dirigindo em uma estrada de terra no meio do nada. Para quem não conhece Newfoundland, minha esposa descreveu a península de Bonavista da melhor maneira. É como andar sobre os túmulos de 1 milhão de fantasmas muito irritados, com céus sombrios, paisagens deprimentes e uma sensação real de que algo estava nos observando da linha das árvores, onde não conseguíamos vê-los. Eu, francamente, odeio aquele lugar. A maioria das pessoas que conheço fermenta é ótima, mas todos que conheço que moram lá são miseráveis. Quando voltei a mim, estávamos dirigindo por uma péssima estrada que poderia ser mais apropriadamente chamada de Caminho de Cabras. Comecei a reclamar: onde estamos? Por que estamos aqui? O que você está planejando? Perguntas razoáveis, certo? Para todas essas perguntas, ela respondeu: Mãe Hilda. Eu a encarei como um psicopata. Félix não disse uma palavra e parecia apenas levemente divertido. Depois do que pareceu uma eternidade, chegamos a uma espécie de clareira. Era realmente apenas um lugar onde as árvores não eram tão grandes, e no meio havia uma velha casa estilo Newfoundland em estado absoluto de deterioração, como se ninguém tivesse dado a ela um pouco de amor em 100 anos. A casa estava em ruínas, ainda tinha janelas, mas o telhado parecia ameaçar o chão com sua inclinação. Lembro que a casa era azul e o caminho de cabras não chegava até ela, parava cerca de 100 pés antes, é claro. Carly parou o carro, saiu e, como uma psicopata, disse novamente: Mãe Hilda vai nos receber. Olhei para Félix, que estava com um sorriso enorme no rosto, chapado como uma pipa. Eu o recriminei, pois aquilo estava começando a se tornar horripilante, e a única resposta real era sair do carro. Era um homem melhor do que eu por estar sóbrio. Então, saí do carro com Félix, que insistiu para que eu fosse primeiro. Meu único pensamento era: vou ser assassinado. Carly caminhou entre as árvores com os braços estendidos em uma posição de T, girando e cantando: Mãe Hilda sabe de tudo.
Félix me olhou e disse: nós vamos ser assassinados, não vamos? Carly chegou à porta, abriu-a e fez um gesto para que entrássemos. Eu vi duas opções: ou entrava com a mulher gótica ou enfrentava a natureza indomada de Newfoundland, sem saber onde estava. Deus sabe onde. Decidi pela última, pois era a única que tinha alguma chance de eu morrer sem que ninguém encontrasse o corpo. Quando cheguei à porta, o interior da casa estava completamente escuro. Era um dia nublado lá fora, e as janelas pareciam estar cobertas com papel ou algo assim. Não havia iluminação, apenas tábuas podres e o cheiro do meu iminente desastre. Eu podia ouvir Carly rindo no andar de cima, ocupada. É claro, sim, havia um andar de cima. Então pensei, sim, vou morrer aqui. Esta é a casa estranha para rituais esquisitos. Eu podia ver que Félix pensava a mesma coisa, mas insistia que eu fosse primeiro. Felizmente, as escadas estavam ao lado da porta da frente, então não precisei arriscar atravessar aquele lugar sinistro. Quando olhei para cima das escadas, quase perdi o controle. No topo, havia uma garota completamente nua, apontando para o corredor do andar de cima. Ela estava maquiada como Carly, com um traço espesso e escuro, e nos encarava com olhos cheios de intenção, possivelmente assassina. Virei-me para olhar de volta para Félix, quando a garota no topo das escadas gritou, com uma voz mais alta do que eu implorei que ela tivesse: a mãe Hilda não espera. Petrificado, subi aquelas escadas. O lugar estava estranhamente silencioso. Eu não tinha percebido antes, mas não havia som do vento nas árvores, nem pássaros cantando, nem farfalhar, e nem tábuas rangendo. Comecei a sentir aquelas vibrações de medo forte, mas Félix me mostrou uma faca de caça que trouxe consigo e sussurrou: eu cuido de você. Vamos sair daqui vivos. Me sentindo 0,1% melhor, alcancei o topo das escadas. A garota, que parecia ter uns 14 anos, correu para um quarto no andar superior, e eu vi Carly no final do corredor, ao lado de uma porta que eu supunha ser um armário. Ela tinha o maior sorriso no rosto, como uma criança orgulhosa prestes a mostrar à mãe uma figura de massinha que havia feito o dia todo. Aproximando-me, e com todo o vigor masculino que eu tinha, dei 5 passos no corredor, sentindo que ia vomitar. Cada fibra do meu ser me dizia que o que estava atrás daquela porta era perigo, puro perigo. Carly olhou para mim e disse: a mãe Hilda vai te ver, e abriu a porta. O que estava dentro era o que eu acreditava ser uma criança pequena, de costas para mim, comendo algo no armário. Lembro de ter visto ossos de frango aos seus pés, que eram enormes, a propósito. Ela usava um chale vermelho surrado e estava completamente nua da cintura para baixo, e foi aí que percebi que era uma pessoa idosa. Ela tinha aquela típica aparência de idoso, mas sem nenhum tônus ou definição. Assistindo a essa coisa se virar, foi a visão mais aterrorizante da minha vida. Era uma espécie de mulher velha, mas eu frequentemente questionava isso, dada a sua aparência. Tinha braços minúsculos, como os de um bebê, em um corpo de criança que segurava seu chale. Tinha fios finos e angelicais, mal segurando sua cabeça, e uma corcunda notável em suas costas. Suponho que percebi isso porque seu rosto fazia sentido, seus dentes eram uma grande boca com centenas de dentes mal formados. Todo o rosto parecia ter sido escavado e dado apenas filas e mais filas de dentes. Não vi olhos, nem nariz, nem testa, apenas dentes longos e sinistros. Ela rosnou e gritou: nenhum homem, e eu desmaiei. Quando acordei, estava de volta na casa de Félix, que já estava acordado e encarando o chão com um olhar distante. Perguntei se eu tinha tido algum sonho estranho, e sem hesitar, ele disse: a mãe Hilda é real, cara. Eu pensei que fosse uma coisa fake e assustadora, mas eu vi. Conversamos por cerca de 30 minutos sobre o que aconteceu e basicamente tínhamos a mesma lembrança dos eventos, exceto que Félix viu ela se mover um passo ou dois antes de desmaiar. Eu disse que deveria voltar para casa, ele disse que eu deveria ir embora, e nós seguimos nossos caminhos. Nos dias seguintes, tentei mandar mensagens para Carly no tempo do MSN Messenger,
mas a única resposta que recebi foi: a mãe Hilda nunca esquece. Após 3 dias disso, enviando cerca de 10 mensagens por dia, disse: esquece, Carly, eu não precisava disso na minha vida. Nunca mais passei tempo com ela, embora a visse de vez em quando na escola, mas ela se recusava a olhar para mim. Tive mais um encontro com a mãe Hilda, o que quer que ela seja. Na verdade, eu tinha um grande quintal antes do rio e uma considerável fogueira onde costumava fazer fogueiras. Tendo Félix como meu único amigo real, tive muitas fogueiras sozinho, e isso era bom, eu gostava do espetáculo. Uma noite, acendi uma fogueira e comecei a me empolgar, as chamas subiram talvez 4,5 metros, e eu estava me divertindo muito. Tirei minha camisa, coloquei-a na vara de 6 pés que tinha e comecei a entoar um canto em gíria, não sei porquê, mas foi uma ação consciente. Os adolescentes são estranhos.